A Deus seja a glória. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e depois ao meu pastor pela incumbência de, no último dia do ano, trazer essa mensagem. Sinto-me nervoso, preocupado, mas eu sei que Deus é comigo. Desde o início do culto, a palavra falada aqui foi Ebenezer. Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. E com certeza, se nós olharmos para o retrovisor, nós vamos ver que até aqui tem nos ajudado o Senhor. E eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Estaremos lendo do 1 ao 12. Eu sei que eu tenho poucos minutos, porque daqui a pouco os fogos vão começar a estourar. De repente a atenção dos irmãos vai estar voltada para os fogos. Mas vamos ver o que Deus fala conosco nessa noite. 1 Samuel capítulo 7, do 1 ao 12. Todos acharam? Amém? Glórias a Deus. Assim está escrito. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: cede todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de dentro de si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai-vos todos em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes respondeu. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Cá. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos todos falar o verso 12? Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Todos concordam que até aqui tem nos ajudado o Senhor? Amém? Glórias a Deus. Eu tenho ficado preocupado com algumas coisas com relação ao ser humano. E existe algo no ser humano, entre tantas, que muito me assusta. E esse algo é o ato de esquecer. O ser humano tem a facilidade muito grande de esquecer. Eu sei que eu não posso generalizar, é claro, mas conheço muitas pessoas assim. Pessoas que esquecem o bem que lhe fora feito. E sei que você também conhece.
Há coisas que marcam nossa vida, há coisas que esquecemos fáceis e há coisas que custamos a esquecer. Há coisas que marcam tanto a nossa vida negativamente quanto positivamente. Há coisas que marcam nossa história de maneira tão profunda que acabam no nosso subconsciente e de vez em quando, através de alguns gatilhos, vêm à tona e acabam, no caso de algo positivo, nos levando a momentos de alegria. Mas quando a marca é negativa, isso nos leva à tristeza, nos leva à amargura. Israel, ele tinha essa marca. Uma marca negativa, pois eles haviam desobedecido a Deus de uma forma tão terrível que este permitira a invasão do filisteu. E essa invasão foi tão cruel que Israel perdera o seu sacerdote. Ao saber da morte dos seus 2 filhos, Hofni e Finéia, e a perda da Arca da Aliança, Eli caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Naquele dia, Israel perdeu uma batalha, mas o que marcou negativamente essa história é que a Arca do Senhor se foi. E a Arca era o símbolo maior do culto, pois era no propiciatório da Arca que o sangue era aspergido para Israel receber o perdão dos seus pecados. Era no propiciatório da Arca que a glória de Deus se manifestava. A Arca era o símbolo dessa presença. Quando dizemos que Israel perdeu a Arca, dizemos nas entrelinhas que Israel perdeu a glória. Isso foi marcado com um memorial. E o memorial foi o nascimento de uma criança. Naquele dia tão terrível, a mulher de Finéias deu à luz a um filho e o chamou de Cabô, que quer dizer, foi-se a glória. E como é que se vive sem a glória de Deus? Viver sem a glória de Deus é viver sem a presença de Deus. Viver sem a presença de Deus é viver sem alegria, viver sem graça. Viver sem a presença de Deus é viver sem perdão. Viver sem a presença de Deus é ter uma vida de amargura. É viver uma vida de medo. É viver uma vida de incerteza. Uma vida entristecida. E esta era a situação de Israel. Isso está escrito nos versos 4 e 5. Quando Israel, por 2 vezes, teve a sua cidade invadida pelos filisteus. Na primeira invasão, Israel perde 4.000 homens. Morrem 4.000 homens que os filisteus matam. Na segunda investida, Israel perde 70.000 homens. Mas não é só os 70.000 homens que Israel perde. Israel perde algo mais precioso que ele tinha, que era a arca que simbolizava a presença de Deus. E como se de repente Eli tivesse conhecimento, quando dizem para ele que os filhos deles haviam morrido na guerra, a primeira coisa que vinha à mente dele era se a Arca da Aliança tinha sido perdida, se os filisteus haviam levado a Arca da Aliança. E o mensageiro, quando chega para ele, diz: os filisteus mataram Hofni e Finéia e levaram a Arca da Aliança. De imediato, Eli, já cansado, velho, gordo, cego, ele numa cadeira de balanço, ele cai e quebra o pescoço. E a sua nora, mulher de Finéias, quando recebe a notícia também, a dor de parto aumenta. Ela dá à luz à criança quando ela sabe que a Arca da Aliança também se havia perdido. E na verdade, o mais importante para Israel não era a morte de Hofni e Finéia dos homens. O mais importante para Israel era a presença de Deus na nossa vida. Na vida do povo de Israel e na nossa vida. O texto que nós acabamos de ler, no verso 1 diz: então vieram os homens de Quiate de Arim e levaram a arca do Senhor à casa de Aminadab. A Bíblia vai dizer para nós que os filisteus eles levam a arca da aliança para a sua terra e colocam junto com os seus deuses. Era um costume daqueles povos, quando entraram numa guerra, ao chegar lá, eles pegavam algo de mais precioso e colocavam em frente aos seus deuses. E o que eles fazem é pegar a Arca da Aliança e colocar junto
a um dos seus deuses chamado Dagon. E eles colocam a Arca da Aliança junto àquele deus chamado Dagon e vão descansar. No outro dia, quando eles chegam para verificar, eles veem que Dagon está sobre a arca com o pescoço quebrado. Eles pegam Dagon, colocam Dagon de pé, consertam o pescoço de Dagon e vão para seus lares. No outro dia eles voltam novamente para sua casa e quando eles retornam para ver como é que estava Dagon, nesse dia, Dagon está com os braços quebrados e o pescoço quebrado. Aí eu entendo que o santo, ele não se mistura com o profano. Deus é Deus santo, um Deus que não gosta de coisas erradas. E quando eles colocam o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Criador dos céus e da terra, junto com o Deus criado pelo homem, Deus, ele com a sua força, o seu poder e a sua santidade, ele quebra aquele Deus feito por mãos humanas para mostrar que ele é o único Deus a quem tem que ser servido. Os filisteus, preocupados, desesperados, mandam para uma outra cidade que faz parte também do seu império. E nesse lugar, eles têm uma outra má notícia. Porque onde eles colocam a Arca da Aliança, lá também acontecem coisas. Porque Deus, ele não se mistura. Deus é santo e requer santidade. Deus, ele não se mistura com o profano. Então, num devido tempo, depois de perder tantas coisas, quando eles pegam ali a Arca da Aliança, eles colocam de uma cidade para outra que pertencia ao seu reino, e ali começam a acontecer coisas. Os homens começam a ficar doentes, começam a morrer pessoas, e eles resolvem devolver a Arca da Aliança para o povo de Israel. Eles colocam a Arca da Aliança em cima de uma carroça de bois e guiam aquela carroça para que a arca volte para o seu povo. Ao chegar em uma cidade chamada Bet-Semes, que pertence ao povo de Israel, alguns homens vão e tentam olhar para dentro da arca. E ali aqueles homens morrem. Morrem porque eles olharam para o que não poderiam olhar. Dentro da arca tinha ali um pote com maná, o cajado de Arão e a tábua com os 10 mandamentos. Quando aqueles homens olham para dentro da arca, eles morrem. Aí eles resolvem chamar outras pessoas para levar a arca até na casa de Aminadab. Aminadab recebe a arca e lá eles elegem um sacerdote chamado Eleazar para que tome conta. Eleazar era um sacerdote levita. E a Bíblia diz que só quem poderia carregar a arca eram os levitas. E a arca fica na casa de Aminadab, sendo cuidado por Eleazar durante 20 anos. No verso 2 vai dizer que sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. O povo de Israel sofrera aquelas perdas, aquelas mortes pelos filisteus, porque eles haviam se misturado. Ele havia feito a miscigenação e passaram a adorar aos deuses que faziam parte de outras religiões, a deusa Astarote e aos Baalins. A palavra Baalins vem de Baal. Baal era um deus que eles adoravam, que quer dizer Senhor, Pai ou marido. E o marido que tem lá em João 4, quando aquela mulher samaritana, Jesus fala para ela que ela tinha vários maridos, e o que ela tinha até naquele momento não era o dela. Para se referir a Baal, que era considerado um marido. E esse povo se volta para o Senhor em momentos que eles estão realmente passando por problemas. Eles começam a lamentar as agruras da vida, os problemas que eles estavam enfrentando. Mas Samuel diz para eles que ele tem que abandonar as práticas estranhas,
que tem que abandonar os deuses estranhos. Se eles realmente queriam viver para Deus, eles tinham que abandonar aquelas práticas para que Deus realmente voltasse a fazer o que queria fazer no meio deles. E a partir desse momento, então, eles abandonam os deuses. Eles abandonam os deuses Baalim e os Astarotes e se voltam para o Senhor. No verso 5 vai dizer: disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Esse ato de tirar a água e se derramar significava que eles estavam com o coração compungido, que eles realmente se arrependiam dos seus maus caminhos, que eles realmente estavam arrependidos do mal que eles estavam fazendo contra Deus, e eles começam a derramar água como se o coração estivesse sendo derramado na presença de Deus. Como se de repente eles estivessem ali realmente lamentando todos os seus erros do passado. Não é igual aos dias de hoje. Infelizmente, muitos de nós que dizemos que somos crentes em Cristo Jesus, que professamos a fé, falamos com a nossa voz sobre isso, muitas das vezes a gente não quer abandonar as práticas estranhas. A gente quer continuar servindo a Deus e ao mesmo tempo a Baal, servindo a outros deuses. Muitos de nós têm colocado deuses nas nossas próprias vidas, não como os filisteus ou como aquele povo de Deus no outrora. Hoje nós colocamos outros deuses na nossa vida. Muitas das vezes nós colocamos um cantor como nosso Deus. Nós nos rendemos a eles. Nós vamos para lugares longe para assistir a eles cantarem. Passamos noites ouvindo eles cantarem. E não passamos alguns segundos na presença de Deus orando ao Senhor, nos prostrando na presença de Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, conforme o Jota falou. Te darei por todos os benefícios para comigo. 2021 está terminando, faltam alguns minutos. Daqui a pouco nós vamos começar a ouvir a salva de fogos, as pessoas lá no Réveillon pulando 7 ondinhas, botando sal, jogando flor. E em vez de olhar para o alto, para aquele que é santo, e agradecer por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez nesse ano 2021, e por tudo que Ele fez nos anos que nós passamos, as pessoas ainda preferem ir para o Réveillon, para a praia, para estar lá bebendo sua champanhe, sua cerveja, seu uísque, pulando ondinhas, jogando flor, adorando a imagens, e depois querem Deus na sua vida. E na verdade, o que é que nós estamos fazendo com Deus que é todo-poderoso, pastor? O Deus que tem nos ajudado, nos fortalecido, o Deus que nos trouxe até aqui, diante de todos os problemas que nós passamos durante 2021, 2020. Quantas percas nós tivemos nesse ano e o ano que passou? Quantos de nós não perdemos pessoas? Mas nós só queremos Deus como um grande band-aid. Quando a ferida está doendo, está sangrando, eu vou lá, compro o band-aid, coloco na ferida, e depois que a ferida sara, eu vivo minha vida de novo. Deixa Deus de lado, eu quero viver minha vida. Eu quero de novo fazer o que eu estava fazendo. Eu quero continuar pulando as 7 ondas. Eu quero continuar jogando a rosa, porque foi a rosa que me deu. Foi o sal que fez com que eu ficasse rico. E se esquece. Foi Deus que nos concedeu o ar para respirar. A salvação em Cristo Jesus através do sangue vertido na cruz. E que bem maior ar do que a salvação. Que bem há maior do que viver eternamente com Deus? Será que eu tenho que continuar adorando a outros deuses? Ou eu tenho que realmente me voltar para Deus Todo-Poderoso? Assim como o povo de Israel voltou ao reconhecer que Deus era a primazia em sua vida, que sem Deus nada poderia fazer. A Arca da Aliança, ela se foi. E o povo reconheceu que a arca representava a presença de Deus. Hoje nós não temos mais a arca. A presença de Deus hoje está dentro de mim, dentro de você.
A presença de Deus hoje é real. Hoje nós precisamos de intercessor para chegar até a presença de Deus, para falar com Deus. Nós podemos deitar, sentar em qualquer lugar e falar: Senhor, receba a minha adoração, receba o meu clamor. Será que você pode dizer para Deus nessa noite: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor? Será que todos podem dizer dessa forma: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor? Com certeza, independente dos problemas que você passou, do que eu passei, independente das tempestades que nós enfrentamos, Deus estava conosco no barco. Quando o barco começou a balançar de um lado para o outro, quando o vento começou a soprar, Ele mandou se acalmar o vento e o mar. E se acalmou, houve bonança. Eu perdi pessoas esse ano. E tenho certeza que sozinho eu jamais chegaria onde cheguei. Várias pessoas que aqui estão perderam pessoas esse ano, perderam algumas coisas, mas Deus até aqui tem nos ajudado. E a palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. Por isso esse marco foi instituído naquele dia, naquele lugar. Porque quando os filisteus souberam que o povo de Israel estava lá clamando por Deus, eles resolveram subir numa outra investida. E a Bíblia diz que o povo de Israel ficou com medo. Sabe por quê, queridos, que eles ficaram com medo? Porque as outras duas investidas, eles foram saqueados. Na primeira perderam 4.000 homens, na segunda 70.000 homens, mais a Arca da Aliança. Então, quando os filisteus souberam que eles estavam lá, prostrados, clamando ao Senhor, se derramando, resolveram investir contra Israel novamente. Mas só que, naquele momento, o povo estava se santificando, estava se sacrificando. E Samuel, ele havia pegado um bezerro sem mácula, sem estar ferido, sem estar quebrado, e sacrifica ao Senhor. Eu não sei qual é o sacrifício que você tem feito para o Senhor. Eu não sei qual é o seu voto para com o Senhor. Eu não sei se você tem votado para o Senhor e tem cumprido os votos que você tem feito com o Senhor. Eu me lembro, muitas das vezes, quando alguns chegam até a presença do Senhor, quando é recebido na igreja, e levanta a mão dizendo que vai servir ao Senhor. É um voto que está sendo feito e daqui a pouco eles abandonam esse voto. Que 2022 que está chegando, que todo voto que nós fizermos ao Senhor, que nós possamos cumprir esse voto. Que nós possamos sacrificar a nossa vida ao Senhor. Que nós possamos realmente nos entregar ao Senhor em todo tempo, em todo instante. A Bíblia diz que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Se Ele não fosse bom, Ele não teria nos trago até aqui, final de 2021. Falta alguns segundos para terminar o ano. E aqui estamos juntos, congregando como irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Desde o início do culto, o que foi falado foi que o Senhor nos ajudou. Foi falado Ebenezer. Alex falou Ebenezer, o pastor falou Ebenezer, o Jota falou, os louvores falaram que a glória é de Deus. E a glória realmente é de Deus. A glória não é da minha força, não é do meu braço, não é da minha sabedoria. A glória é para o Senhor e é do Senhor. Eu posso dizer e tenho que dizer em todo o tempo: Ebenezer, até aqui tem me ajudado o Senhor. Sozinho nós não chegaremos aqui. Quantos de vós, outros que aqui estão nessa noite, não passaram por vários problemas, mas aqui estão. Glórias a Deus, porque aqui Deus trouxe você novamente. Até que Deus tem te sustentado. É para dar glórias a Deus, é para realmente reconhecer a bondade de Deus nas nossas vidas, porque nós não merecemos nada. Mas Ele é bom, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. O povo de Israel, ele reconhece, depois de muitas lutas, que foi Deus quem os ajudou.
Aí então Samuel, que significa Deus ouve, pegou uma pedra entre Mispa e Sem, ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. A Bíblia vai dizer que Samuel pegou o sacrifício em holocausto. Ele queimou aquele bezerro, aquela ovelha. Ele queimou aquele sacrifício a ponto de sua fumaça subir. Holocausto significa, no hebraico, olar, que significa subir para cima. Deus, ele quer sentir nas suas narinas um cheiro agradável do meu e do seu sacrifício. Deus quer realmente receber de nós a verdadeira adoração que só Ele merece. E quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós realmente buscamos a presença de Deus e andamos nos seus caminhos, onde a gente passa pela rua, as pessoas que não nos conhecem olham para nós e vê que nós somos servos de Deus, somos crentes. E eu posso aqui dizer essa verdade porque antes de ontem eu e minha esposa estávamos em um lugar onde tinha várias pessoas e algumas pessoas estavam no lugar bebendo, passeando, e um homem que nunca havia me visto, ele me chamou para ver um certo negócio, e quando eu cheguei perto do lugar, o que ele queria me mostrar, ele falou: você é crente? Eu falei: eu sou crente? É, você é crente. Eu falei: quem disse para o senhor? Foi minha esposa que disse? Não, você tem jeito de crente. É a glória de Deus na minha e na sua vida, queridos. A Bíblia diz que nós temos realmente que ser santo porque Deus é santo. Nós temos que buscar a santidade em todo o tempo. Temos que buscar cada dia mais a presença de Deus para realmente exalar o bom perfume de Cristo. Para onde quer que a gente passe, as pessoas levantem o nariz querendo sentir a mesma fragrância e procurem andar igual a gente. O mundo ele está precisando realmente de ver realmente Cristo em nós em todo o tempo. Porque eles precisam de Jesus. Muitos não têm coragem de realmente se entregar. Muitos ainda estão preferindo viver as coisas do mundo lá fora. Mas a gente sabe que os que foram separados por Deus, escolhidos por Deus, no devido tempo, Ele vai trazer para a sua presença. Eu não sei quais são os seus pensamentos para 2022. Eu não sei o que você idealizou. Eu não sei o que você está pensando para o ano que vem. Mas não faça nada achando que você sozinho vai resolver, que você vai conseguir. Se até aqui, final de 2021, foi Deus que nos ajudou, vamos adentrar 2022 sabendo que Deus vai nos ajudar mais uma vez. Porque Ele é a nossa pedra de ajuda. Ele é nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é aquele que vai acalmar o mar quando o mar ficar revolto em nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Um Deus santo que requer de nós santidade. Um Deus que quer que a gente sirva a Ele em espírito e verdade. É um Deus que Ele não mede esforço para nos abençoar, para nos guardar, para nos amar. Se não fosse dessa forma, não teria enviado Jesus para morrer por cada um de nós. Então, esse Deus, Ele merece que seja glorificado por nós em todo o tempo. Que Ele seja exaltado, glorificado, não só com as nossas palavras, com as nossas retóricas, mas com a nossa própria vida, mostrando para o mundo que realmente Ele habita em nós, que nós somos servos dEle, que nós nascemos para viver para Ele. Que possamos fazer um voto com o Senhor para 2022, de realmente dizer para Ele que vamos viver para Ele 2022, vamos viver somente para Ele 2022, que nós vamos abandonar
os balins, as astarotes da vida, aquelas coisas que muitas vezes entram na nossa vida, na nossa casa, e nós colocamos como o nosso Deus. Nós possamos realmente viver para o Senhor, adorar somente o Senhor, e tudo que se apresentar, querendo ser Deus na nossa vida, que a gente possa expurgá-lo da nossa vida e dizer: nós temos um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem nos socorrido em todo o tempo, que tem nos ajudado em todo e qualquer momento. Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Será que você pode dizer isso nessa noite? Ebenezer, até aqui tem te ajudado o Senhor. Todos concordam comigo? Amém? Deus é bom, querido. Em todo tempo e o tempo todo Deus é bom. Mais uma vez eu vos digo, Ele é bom, Ele é agradável. Deus é santo, 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 e requer santidade. Que possamos em 2022 entrar fazendo voto ao Senhor, de que cada dia mais e mais nós vamos buscá-lo, 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 até nós nos enchermos dele. E ele se glorifica em nós. Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Não vou me estender mais, porque o tempo está terminando, daqui a pouco os fogos vão começar a estourar. Eu tenho que passar para o meu pastor, tá? Eu, de antemão, eu agradeço a oportunidade de ser o último pregador desse ano. Primeiramente a Deus e depois ao meu pastor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus fortaleça a fé de vocês. E que Ele não permita que nada faça com que vocês se afastem dEle. As lutas vão vir em 2022 de novo, como vieram em 2021. Os problemas vão aparecer. As tempestades vão se apresentar. O barco da nossa vida vai subir e descer várias vezes, sim, nas ondas, claro. Mas a gente vai poder dizer: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor, porque Ele vai estar no barco da nossa vida mais uma vez, nos ajudando a chegar aonde quer que nós cheguemos. Que Deus abençoe a cada um nessa noite, em nome de Jesus. Eu aqui agradeço a minha oportunidade, pastor. Amém.